Olá, muito boa noite, você que nos assiste em nosso estudo bíblico que nós temos feito aqui nesse canal por conta da Missão Evangélica União Cristã. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse é o nosso quinto estudo bíblico desta série agora dos estudos de Lucas. Nós hoje temos o capítulo 1 de Lucas, verso 39 a 45. E eu quero motivar você, se você está chegando agora nesse canal, a de repente rebuscar os outros estudos que nós temos feito aí e falar da importância que é de a gente ter esse hábito de ler e estudar a Bíblia de uma forma sistemática, de uma forma assim a pegar o livro por inteiro. Eu tenho visto assim de que muitas pessoas eles fazem da Bíblia quase uma espécie assim de jogo ou quase uma loteria ou algo assim. Abre-se a Bíblia a esmo e aí se entende que Deus tem uma palavra daquele jeito ali. Eu até entendo que pode dar certo, mas cada versículo, cada palavra, cada versículo, cada capítulo da Bíblia, ele faz parte de um conjunto maior e a gente tem que entender esse conjunto e daí a importância de a gente fazer um estudo dessa forma. Enfim, Lucas 1, verso 39 até o verso 45, esse é o nosso estudo de hoje. Eu quero dizer ainda o seguinte, que a Bíblia é um livro especial, nós sabemos, e que ler a Bíblia a gente tem de fazê-lo com atenção, até também com reverência, exatamente por ser palavra de Deus, mas também porque Deus fala para nós em todos e com todos os sentidos. E esse texto de hoje, eu quero dizer assim que a gente tem que ler ele com os ouvidos, com os olhos e com as emoções, por assim dizer, bem aguçados, porque tem detalhes ali que uma leitura superficial meio que esconde da gente, tá ok? Então vamos lá. Esse texto conta então da visita que a Maria que recentemente tinha recebido a visita do anjo que viera lhe dizer que ela ficaria grávida sem a presença de um homem. Isso seria obra do Espírito Santo de Deus, e esse é o texto que segue então aquela experiência que a Maria teve com o anjo Gabriel. E ali a gente percebe então que Deus estava interferindo e agindo na história de uma forma muito especial naquele contexto, fazendo cumprir as suas promessas que vinham lá desde o Antigo Testamento, coisa de 5, 6 ou mais séculos atrás. Os acontecimentos que o anjo Gabriel traz tanto para a Isabel, que era parente de Maria, quanto agora para Maria, eram acontecimentos de grandeza universal, só que até então quem sabia desses acontecimentos eram, a princípio, essas três pessoas, o Zacarias, a sua esposa Isabel, e agora também a Maria, estavam inteirados então do futuro, daquilo que Deus estava trazendo à tona pelo seu agir e interferir na história. A gente lembra, a partir dos últimos textos, ou nos últimos textos, quando esse mesmo anjo visitou Zacarias, quebrando a rotina de sacerdócio dele, e agora Deus quebra a rotina dessa jovem que vive na sua casa, certamente com sua família, e ela então recebe a notícia e ao mesmo tempo a incumbência de uma gravidez absolutamente anormal, incomum, por dois motivos, ou no mínimo dois motivos. O primeiro é que a gravidez vem de uma forma atípica, como eu já disse há pouco, é uma gravidez que acontece por obra de Deus, por obra do Espírito Santo de Deus, e não pela ação de um ser humano masculino. E a segunda questão que torna essa gravidez incomum ou atípica, enfim, especial, é o fato de quem a Maria vai gestar no seu ventre.
exatamente o Filho de Deus, o Messias que Deus enviaria um dia, e isso então estava agora em vias de acontecer. Eu coloquei alguns temas e que eu vou perseguir esses temas, aliás, semelhante ao último estudo também fiz assim. O primeiro desses temas é de volta à realidade. Por que isso? Porque no último estudo nós falávamos desse acontecimento sui generis, totalmente inusitado, especial ao extremo, onde a Maria recebeu a visita do anjo. Agora, terminada aquela situação, o que acontece? A vida volta ao seu normal, por isso eu disse de volta à realidade. E a Maria precisa agora processar, por assim dizer, todas aquelas informações, aliás, as muitas informações que o anjo havia lhe dado aí, que a gente leu isso nos últimos estudos, né, quando ela recebe a promessa de gestar o Messias, o Salvador que Deus enviaria então. Aquela experiência terminou e a Maria agora precisa voltar ao seu dia a dia comum, ao seu dia a dia normal, e essa volta acontece com um sim dela para tudo aquilo que o anjo tinha dito. Ela diz então: sou serva do Senhor, verso 38, isso, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas 1, 38. Então esse é o detalhe aí que faz a ponte entre o texto passado e esse texto, onde a Maria assume essa condição agora, e desse instante em diante, não tenho dúvida de dizer, a Maria ela é uma mulher grávida, e ela então vive isso intensamente. Aqui a gente tem que lembrar que essas experiências que a Maria teve, que a sua parente, a Isabel, teve, essas experiências extraordinárias, elas não são o normal. O normal é o ordinário, é o dia a dia sem experiências tão marcantes assim. O dia a dia da gente é feito de coisas comuns, de coisas rotineiras. Mas o que nós precisamos saber é que Deus, que é Deus, Ele pode nos propiciar momentos especiais, mas o mesmo Deus também quer que a gente viva a normalidade. A vida cristã, ela é uma vida comum, normal. E ali dentro a gente vai experimentar que Deus está presente nas coisas extraordinárias quando acontecem, e Deus está presente, e muito presente, também naquilo que a gente chama de rotina, de coisa comum. A diferença que faz é que quando nós queremos e decidimos viver na intimidade, no relacionamento e na dependência desse Deus. O que a gente pode aprender com Maria é exatamente essa questão de colocar-se à disposição dos planos do Senhor, seja nas coisas extraordinárias, ou seja, na rotina do dia a dia, do dia comum. Um outro tema, um outro assunto que eu quero tratar aqui é a questão da pressa. A gente lê ali no texto, verso 39, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao voltar à realidade, a Maria toma uma decisão muito interessante, para não dizer curiosa até: visitar a sua parente ou parenta Isabel. Afinal de contas, o anjo tinha dito para Maria, lá no verso 36, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Olha só, a Isabel já tinha passado 2/3 da sua gestação, e naquele instante ali, a Maria então fica sabendo que a sua parente, a gente não sabe o grau desse parentesco, alguns dizem que eram primas, não se sabe ao certo,
a Maria então decide visitar Isabel. Eu suponho de que até então a Maria não soubesse ainda de que sua parente, já idosa, agora seria mãe pela primeira vez. E a Maria tem pressa nisso, tem pressa de encontrar a sua parente. O que a gente também não sabe, eu pessoalmente fico com essa dúvida, se a Maria tinha feito a conexão entre essas duas gestações, a gestação que ela havia recebido do anjo agora, a promessa de que ela geraria Jesus, e a gestação que já estava com 2/3 a caminho, a gestação da Isabel. A gente sabe agora, hoje, pela história, olhando para trás, que o João Batista tinha sido exatamente o precursor. Não sabemos se a Maria tinha noção disso daí. De qualquer forma, alguma coisa move ela na direção de Isabel e ela tem pressa nisso. Ela confiou absolutamente de que as palavras do anjo são verdadeiras, já foi dito antes, ela sabe-se desde então uma mulher grávida, e essa pressa dela, ela lembra um pouquinho um episódio do apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20, quando ele diz que nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A experiência que a Maria teve, ela foi tão impactante na vida dela, e quando ela ouve ainda de que a Isabel também está grávida, e também era uma gravidez inusitada, a Maria tem pressa de conversar sobre isso e de compartilhar, por assim dizer, esse agir de Deus na vida dela e ver também a sua parente compartilhando o agir de Deus em sua vida. Até porque a Isabel também diz, no verso 25, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, tanto Isabel quanto Maria sabiam-se agraciadas, abençoadas, cuidadas por Deus de uma forma toda especial. E a Maria, enfim, ela tem pressa de encontrar ou reencontrar a sua parente e fazendo daquele momento único, momento especial, tudo aquilo que ela está vivendo, isso faz com que ela queira, então, o quanto antes ver a sua parente e ali repartir a bondade do Senhor para com ela. Não era uma pressa qualquer, não era uma pressa movida por curiosidade humana, não era uma pressa para botar as últimas fofocas em dia, mas era pressa sim para repartir o agir e a providência e o cumprimento da agenda divina na vida dela, e não menos também na vida de Isabel. Quando a gente lê assim, até nos dá uma espécie de romantismo, né? De olhar essa história, parece tão bonitinha, só que a gente tem que lembrar que a Maria não atravessou a rua para ir visitar a sua parente, também não foi para um outro bairro. A Maria andou cerca de 150 quilômetros para ir visitar a sua parente Isabel e ali compartilhar o que Deus tinha feito. Ou seja, não é a distância que se torna uma espécie de empecilho para que essa pressa seja jogada fora ou essa importância seja desconsiderada. A gente não sabe tudo o que se passou na cabeça, no sentimento da Maria, mas de qualquer forma, ela se sabe cuidada e guardada e um vaso da ação do Senhor, e por isso ela quer ter essa experiência e esse contato lá com a sua parente. Deus estava agindo na vida dela, isso ela tinha certeza e isso ela tem pressa em compartilhar. Ela não pode calar do que Deus tem feito na sua vida. Um terceiro tema aqui dentro é a questão do mistério. A gente não sabe se a Maria foi sozinha, a gente não sabe se o noivo dela, o José, a acompanhou ou algum outro familiar talvez a tivesse acompanhado, afinal de contas, já falei, 150 quilômetros, e tudo isso ainda marcado por algo totalmente especial,
a Maria está grávida, e está grávida de quem? Do Filho de Deus. Se contássemos ou se considerássemos a grandeza dos personagens envolvidos nessa viagem, a gente deveria dizer que ali deveria ter uma caravana real, ou uma caravana de reis, ou com o peso de um rei, porque afinal de contas, quem estava andando, embora que ainda no ventre de sua mãe, era o Rei do Universo, era o Senhor Jesus. Mas o mistério está exatamente por conta disso, em que aquela mulher leva o Rei em seu ventre e ela passa despercebida por vilas e pessoas conhecidas e desconhecidas por aqueles 150 quilômetros de estradas empoeiradas sob o forte calor do sol. Dentro dela ela leva o maior mistério que o mundo já viu, onde Deus se fez carne, se fez homem. Mas nada disso se via. Aliás, nem a barriga dela tinha ainda aumentado de volume, porque a gravidez estava bem no comecinho. Enfim, mistérios de Deus. E Deus vai agindo e fazendo história dessa forma, muitas vezes sem nós percebermos, misteriosamente. Às vezes nós não vemos nexo nas histórias que acontecem à nossa volta, que aconteceram há algum tempo ou que ainda vão acontecer. Para nós elas podem ser um mistério, mas na agenda de Deus, essas histórias estão cumprindo o seu propósito, assim como foi naquele caso ali. Eu tive lembrando um outro detalhe, 9 meses depois, na vida da mesma Maria, aconteceu algo de uma certa forma semelhante, daria para dizer, quando o Rei do Universo nasceu numa estrebaria. Bom, Jesus deveria ter nascido numa maternidade, com talvez um berço de ouro, mas ele nasce num estábulo. Quer dizer, é outro mistério. O Rei do Universo andou no ventre de sua mãe de forma anônima, desconhecida. O Rei do Universo nasceu num estábulo. Esse é o Deus da Bíblia que faz mistério, que faz coisas grandiosas, que faz coisas que para nós às vezes não tem sentido e não conseguimos explicar. Mas esse é o Deus que também está dirigindo os acontecimentos da história para cumprirem o seu propósito. E as profecias do Antigo Testamento se cumprem ali. Um outro subtema que eu abordo aqui, eu quero abordar aqui a questão do encontro. Terminada a viagem de Maria, não sabemos quantos dias foram, a Bíblia não tem esse capricho de dizer, também não é tão interessante assim. Finalmente a Maria chega no seu destino. E o que nós lemos no verso 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, e no anterior diz no 40, Lucas 1:40, Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a impressão que eu tenho lendo isso daqui é que antes de as duas se enxergarem, Isabel e Maria, antes dos olhares delas se cruzarem, houve uma comunicação auditiva, elas se ouviram antes de se verem. Essa é a minha forma de olhar para esse texto, é assim que eu deduzo a leitura desse texto. Elas ainda não tinham se enxergado, mas já estavam se ouvindo naquele instante, pela saudação que a Maria, chegando na casa, ela, mais ou menos, eu diria assim, grita para a sua parente: paz seja contigo. Essa saudação não está aqui, não está descrita aqui, mas era a característica saudação entre eles, judeus. E eu, fazendo uso disso, eu quero dizer assim que ali já estava, de uma certa forma, sendo publicado na simples saudação que falava em paz, de que o príncipe da paz
havia chegado, embora ainda de forma embrionária, no ventre de sua mãe. Mas aquele Senhor que veio selar a paz entre Deus e os homens já estava ali. Tanto assim que a Isabel, ela reconhece isso. Ela vai dizer que privilégio, que honra ela tem de receber a visita do seu Senhor. Então ela reconhece que aquele que a Maria leva em si, aquela criança, aquele embrião ainda, ali já tem um Senhor. Ali tem muito mais do que um embrião, ali tem muito mais do que uma gravidez comum. A Isabel vê que ali já tem o Senhor da história. E esse encontro dessas duas mulheres, radiantes de felicidade, porque Deus olhou para elas de uma forma especial, esse encontro dessas duas mulheres, ele, por assim dizer, evoca ou nos convida, nos lembra da importância de também nós sermos encontrados por esse príncipe da paz, por esse Jesus. Olha só, um outro detalhe muito interessante. A Maria, ela levava Jesus em seu ventre. A Isabel já estava lá para além, bem para além da metade, com o João Batista no seu ventre. Jesus é o Filho de Deus, era a grande esperança deles e, naturalmente, nossa também. Então, entre Jesus e o João Batista, claro, havia uma diferença muito grande, que mais tarde o João Batista também reconheceu isso. O normal aqui seria, digamos assim, a Isabel ter visitado a Maria, ou seja, o menor faz as honras para o maior. Mas o que acontece é o contrário. É Jesus, por assim dizer, com Maria, que visita o João Batista e Isabel. E isso é praticamente um princípio bíblico. Quantas e quantas vezes na Bíblia nós temos descrito isso, que Deus se revelou. O maior vem ao encontro do menor. E se a gente olha ainda o que Jesus disse em Lucas 19:10, quando ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa é a lógica de Deus. Deus se faz homem, Deus se digna a correr atrás do pecador, Deus se importa contigo e comigo, o maior vem em busca do menor. Deus, aquele que não precisaria de nós, ele nos procura. E ele vem atrás de nós para que, por meio do príncipe da paz, nós tenhamos acesso a ele. E uma última questão, o agir do Espírito Santo. A Isabel, naturalmente, ela tinha noção de alguns fatos do que tinha acontecido com ela. Eu já mencionei o verso 25, quando ela diz, isso é obra do Senhor. Ela tinha noção, ela sabia que Deus estava agindo ali de uma forma única, especial mesmo. Mas quando ela ouve a saudação de Maria, eu diria assim que ela tem uma ampliação, uma maximização muito grande desse fato de que Deus estava agindo ali. A voz de Maria, o falar de Maria, a presença de Maria, fez com que aquele momento, aquela visita, aquele encontro do que falamos há pouco, se tornasse algo muito, muito significativo, muito grandioso. O verso 41 diz, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
aqui está a grandeza disso, de que o agir do Espírito Santo tomou conta daquela mulher de Isabel, de uma tal maneira que, pelo simples ouvir a criança no ventre, João Batista no ventre de sua mãe, quando lhe ouve a saudação de Maria, ele reconhece ali a presença de Jesus. Há pouco eu falei sobre mistério, isso só dá para entender de fato da perspectiva do mistério. Isso aqui, eu diria assim, que a ciência não explica. Isso aqui não dá para entender de outra forma a não ser de que aqui tem uma comunicação, uma conexão que só acontece entre pessoas que amam e levam Deus a sério. E por isso eu disse há pouco que a Isabel já tinha uma visão do agir de Deus, mas essa visão ela é ampliada muitas vezes quando ela ouve a saudação, quando a criança dentro dela se agita e se agita de alegria, diz a Bíblia ali. Então a Isabel exclama: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E ela então reconhece que ela tem sido uma mulher agraciada e feliz quando ela diz: por que sou tão agraciada ao ponto de me vir visitar a mãe do meu Senhor? Olha só, a Isabel, eu já mencionei isso há pouco, mas eu preciso dizer isso de novo. A Isabel tem diante de si uma parente que está grávida de alguns dias, alguns poucos dias. Essa gravidez é ainda um embrião, como a gente diz hoje a partir da medicina. Mas a Isabel, ela diz: ali está o Senhor. Ela já vê a grandeza de Jesus, ela já se antecipa na história e ela já olha para aquilo que virá 30 anos depois, quando Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Então essa senhora idosa, ela não vê a sua parente grávida, ela vê sim, ela não vê apenas uma gravidez humana, mas ela vê ali que Deus cumpriu a sua palavra e Jesus, o Senhor, está vindo. E esse fato lembra uma outra situação que envolve também Maria, que logo depois que Jesus nasceu, essa história está em Lucas 2, verso 25, então Jesus estava sendo levado para ser apresentado no templo, e ali tanto José quanto Maria são surpreendidos por um senhor de idade de nome Simeão, que ele repentinamente vem e toma a criança dos braços de Maria, e ele louva a Deus, dizendo que ele agora estava em paz e pronto para partir desta vida, para morrer, porque os olhos dele já tinham visto a salvação. Mas aquele homem, o Simeão, tinha apenas nos seus braços uma criança de 8 dias de vida. Mas ele diz: aqui está o Salvador. A Isabel, de uma certa forma, ela vê menos ainda e ao mesmo tempo vê mais ainda. Ela vê apenas uma moça grávida, mas ela diz: ali estava o Senhor dela dentro do ventre daquela moça grávida. Isso é obra do Espírito Santo. Ou seja, quando a gente vive na dependência do Senhor e na relação com Ele, quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz lá em Romanos, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, quando a gente vive dirigido por esse Espírito, a gente vê aquilo que a vista não vê. Eu sei, isso é extraordinário. O normal, o regular, o ordinário é termos a nossa vida do dia a dia, a nossa vida comum, mas vivendo na dependência do Senhor, nós podemos ver um pouco além. Para remoer, 3 coisinhas. O maior vem ao encontro do menor. Deus vem ao nosso encontro. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Pense nisso, meu querido amigo. Pense nisso quantas e quantas vezes você já percebeu o falar de Deus na tua vida e você não fez nada para aquilo acontecer. O maior vem ao encontro do menor. Deus enviou o seu Filho. Isso é bênção, isso é graça que nós não podemos receber de braços cruzados e nem com desprezo jamais. Uma segunda
questão que eu quero lembrar é que o agir de Deus acontece silenciosa e muitas vezes misteriosamente, em coisas que a gente não vê. Quem diria que aquela mulher caminhando debaixo do sol quente e em estrada empoeirada estava levando em si o Rei do Universo? Às vezes nós olhamos com desdém para algumas coisas e Deus tem reservado grandes coisas para aquilo que a gente às vezes desdenhou. O agir de Deus nos surpreende, o agir de Deus acontece às vezes na surdina, no silêncio e acontece misteriosamente. Devemos estar, de fato, sendo dirigidos pelo Espírito Santo para percebermos isso e termos essa afinidade com o Senhor. E uma terceira questão é exatamente essa questão de ser dirigido pelo Espírito Santo, porque então nós veremos mais do que a nossa visão nos permite capturar. Que Deus te abençoe.